Quem não que na sua existência não experimentou talvez um dia um tombo, um cair de bicicleta, um acidente de carro ou uma enfermidade de longo tempo, ou então uma crise profunda da sua própria espiritualidade. Jonas passou por isso. Jonas passou pela sua queda também. E Jonas vai dizer, no capítulo 2 e versículo 6, ele vai exprimir, ele vai fazer uma expressão da profunda dependência que ele tinha de Deus e da profunda ausência que ele sente de Deus. Então Jonas diz, na sua oração, no ventre do peixe, talvez você já tenha lido a história de Jonas, sabe do que eu estou falando, daquele profeta que foi engolido por um grande peixe porque estava em desobediência a Deus. E quando ele estava engolido no estômago do grande peixe, ele vai orar e falar com Deus. E lá dentro do peixe, ele vai dizer, eu afundei. Afundei. Mas tu me trouxestes a minha vida de volta. Da sepultura trouxestes a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. E eu acho muito interessante quando Jonas reconhece a sua afundação. Quando Jonas reconhece que ele estava afundado. Não é um simples problema de um tropeço, não é uma simples queda na calçada. Não, eu afundei. Eu errei, mas eu fui além do erro. Eu afundei no erro. Não foi um simples pecado, não foi uma simples falta, uma simples crise. Não, eu afundei. E quando Jonas está falando do afundar, é claro que ele está no fundo do mar, é claro que ele está falando da água, é claro que ele está falando do oceano e também, obviamente, do estômago do peixe. Mas ele está falando muito mais desse afundar. Ele está falando simplesmente, intensamente, ele está falando do afundar no meu eu. Naquele buraco negro que tem no meu peito e eu estou profundamente enterrado na sepultura e na prisão do meu eu. Eu estou, de fato, vivendo o profundo da ausência de Deus, da ausência do outro, da ausência do meu ser em Deus. Esse afundar no conhecer o inferno da ausência de Deus, Jonas vai estar experimentando um outro tipo de existência. Jonas vai estar vivendo talvez aquilo que a gente possa perceber na queda imediata de Adão. Aquele momento ou aqueles segundos em que a gente é expulso do paraíso, em que você percebe, caiu a ficha, pô, eu não tenho mais Deus na minha vida. Deus, numa curva que eu fiz, Deus saiu da minha vida, eu não percebi. Mas agora, no afundar, no profundo de uma ausência de Deus, eu percebo o quão fundo eu estou no inferno. E Jonas, então, partindo e vivendo esta nova realidade, ele vai também experimentar uma outra realidade da sua existência de fé também. Porque nós temos uma fé superficial, aquela fé que está tudo bem, tudo legal. Pô, tô com saúde, dinheiro no banco, tá tudo bem em casa, tá tudo bem na empresa, tá tudo bem nas minhas contas bancárias. Não, mas eu creio em Deus e tal. Aquela fé que nós temos, mas está tudo ótimo. Também tem aquela outra fé que você está gripado já, que você já não está assim tudo tão bem, né? Está gripado, você começa a ouvir notícias de coisas ruins, você começa a ouvir notícias de crise, mas ainda não tocou você. Não, eu creio em Deus e tal.
Mas tem aquela fé em que você está afundado. Tem aquela fé em que você está vivendo de fato o inferno. Nada está certo. Tudo está contra. E, além de contra, tudo está errado. E nesse momento nasce uma outra fé e você parte para conhecer um outro Deus, uma outra face de Deus. E nesse momento, quando Jonas diz, eu afundei, vai nascer então uma fé genuína, uma fé diferenciada. E é claro que mesmo nós sendo filhos de Deus, mesmo nós tendo conhecimento, mesmo nós tendo uma vivência e uma experiência com Deus, é claro que nós passamos por isso. E é ótimo que nós passamos por isso, porque ninguém quer viver uma vida de fé na superficialidade. Ninguém quer viver uma vida de fé em que nós não temos profundidade, nem profundidade com Deus e nem profundidade com o nosso inferno existencial. E é nos momentos de afundar, é nos momentos de visitar o inferno que a gente conhece, de fato, um outro Deus na intimidade. Se a gente quiser chegar ao céu, se a gente quiser crescer e ter uma intimidade com Deus profunda, é claro que as nossas raízes vão ter que tocar o inferno. Veja que nesse afundar, nesse profundo afundar de Jonas, ele não vai ter tempo para as fantasias da espiritualidade. E nós temos muitas fantasias da espiritualidade. Pelo menos nos dias de hoje, a gente crê muito em uma espiritualidade fantasiosa. Numa espiritualidade fantasiosa de mar de rosas, numa espiritualidade fantasiosa de que tudo vai muito bem e que o nosso Jesus é o Jesus da casa nova, do carro novo, o Jesus da... Mas quando nós perdemos essa casca de infantilidade espiritual, quando nós perdemos essa casca de superficialidade da nossa espiritualidade, a gente começa de fato a ter maturidade na fé. E essa maturação, esse crescer que nos leva a uma idade adulta da nossa fé, é um crescer que nós precisamos também afundar. Como já disse, se quisermos chegar ao céu, nossas raízes têm que tocar o inferno. Então, nesse afundar, quando Jonas diz assim, eu afundei, como se estivesse falando comigo, com você, e confessando o pecado e dissesse assim, cara, eu botei o pé na jaca, eu realmente afundei. Mas nesse afundar de Jonas, veja, ele vai aprender a orar. E Jonas vai orar e falar com Deus. E não importa aonde, não importa se preso, escravizado, algemado, se em uma cadeia no profundo, no afundado do pecado. Lá, Jonas vai aprender a orar. E Jonas vai falar com Deus. Não importa aonde, ore. Ore. Clame a Deus. Busque a Deus. E aqui, nesse afundar de Jonas, Jonas na oração, Jonas no buscar a Deus, Jonas tem claro por que ele afundou. E aqui está a chave de nós entendermos, aqui está o segredo da gente entender a nossa profundidade desse afundar. O interessante de Jonas é isso, porque ele fez muitas coisas antes de dizer, cara, eu afundei. Ele negou a Deus, ele negou sua missão, ele negou o seu propósito, ele negou em desobediência a Deus, ele vai
nadando para o profundo, ele vai mergulhando para o profundo, até que ele, cara, afundei. Afundei no quê? Pô, o principal desse afundar de Jonas é um afundar comum nosso do dia a dia da nossa geração. Eu afundei porque eu não quis fazer aquilo para o qual eu fui chamado a fazer. Sabe? Hoje é fácil você encontrar marido que não quer ser marido, pai que não quer ser pai, mãe que não quer ser mãe, esposa que não quer ser esposa, estudante que não quer ser estudante, empregado que não quer ser empregado, patrão que não quer ser patrão, político que não quer ser político, policial que não quer ser policial, pastor que não quer pastorear. Quer dizer, hoje nós vivemos esse profundo afundar do Jonas. Eu estou em desobediência à minha missão. Estou em desobediência ao meu chamado. Estou em desobediência. Estou lutando contra Deus. E assim, cada soco, cada golpe que você dá nessa desobediência é um golpe para baixo. É um afundar. Até o dia que Jonas olha para si, olha para quão longe está Deus e ele pensou, cara, eu afundei. Mas não importa quão profundo você está, o quão escravizado você está, o quão longe você está, ore. Fale com Deus. Busque a Deus. Ao orar, Jonas transforma a sua lágrima em uma mensagem. Ao orar, cada lágrima de Jonas transforma-se em uma frase que Deus entende. O clamor de alguém que está no profundo, que está tocando o fundo do inferno já, da sua existência, da sua desobediência, do seu pecado, da sua crise. E Jonas está em oração, em um clamor de alma. Não importa aonde ore, não importa aonde chame por Deus. Nós não servimos a um Deus que é surdo. Nós não servimos a um Deus que não nos ouve. Não importa o quão fundo estamos ou estivermos no fundo do inferno. Clame por Deus, porque Deus nos ouve. Porque Deus entende o clamor, aquele clamor que nem é expressão de palavra. Aquele clamor que nem consegue articular uma frase. Pô, mas essa é a oração. Eu costumo dizer, quando as pessoas dizem, mas pastor, pô, eu oro, e quando eu vi, já orei 1 minuto, eu já falei tudo. E assim, aí eu costumo dizer, olha, quando tu já falou tudo, quando tu não tem mais o que dizer, é na verdade aí que começa a oração. Quando a nossa alma expressa, quando o nosso corpo expressa, quando o nosso clamor é expressado pelo ardor do desejar, do clamar a Deus. Não importa aonde, chame, porque o nosso Deus nos ouve. E não importa aonde, busque, porque esse Deus é misericórdia, porque esse Deus é presença. Afundei. E cara, sabe o que eu acho legal? Eu acho muito legal, porque assim, Jonas está no profundo do seu inferno. Mas lá no fundo do inferno, Jonas vai transformar aquele lugar em um lugar santo. Veja, Jonas dizendo assim, cara, eu afundei. Mas lá no fundo do inferno, no ventre de uma baleia, ou no ventre de um peixe grande, que o maior peixe que nós conhecemos é uma baleia azul, baleia amarela, baleia verde. Lá no ventre daquele grande peixe, lá naquele inferno, eu transformei aquele lugar num santuário. Oh, que legal isso! Que legal isso, a gente poder transformar o inferno que nós estamos vivendo, transformar as trevas que nós estamos vivendo e dessas trevas tirar a luz do clamar, falar com Deus. Lá no fundo
lá no fundo Deus me ouviu. Lá naquele inferno que eu estava, lá naquele inferno. Sabe, às vezes uma fantasia da espiritualidade que a gente estava falando. Poxa, eu quero falar com Deus. Não, então eu vou num monte com os anjos, com clarins, com trombetas, um lugar calmo, sereno e tranquilo. Não, o melhor lugar para falar com Deus de verdade, o melhor lugar que Jonas experimentou a presença de Deus foi no afundado do inferno, e lá ele clama e ele fala com Deus. Pô, essa é uma experiência que eu quero trazer para a minha vida. Entende? De o inferno ser um santuário para mim e lá naquele lugar da minha existência. Lá com aquele pensando no desistir, pensando no suicídio, pensando no pior da existência, lá eu de novo lembrei de Deus. Lá eu transformei aquele lugar, aquelas trevas, das trevas eu estou tirando luz, daquele lugar profundo, fundo, escuro, frio, na ausência de Deus, o ponto zero, lá daquele lugar, eu vou tirar intimidade com Deus. Uou, cara, que coisa legal. Que coisa legal a gente poder transformar as circunstâncias negativas. Que coisa legal eu poder transformar a realidade negativa em uma oportunidade de conhecer um outro Deus. Um Deus que de fato me ouve, um Deus que de fato é misericórdia, um Deus que de fato me abraça no afundado do inferno. Sabe? Retorne para Deus. Retorna para Deus, Jonas. Eu estou falando com você, mas também estou me vendo no espelho. Retorna para Deus, Lemos. Começa a obedecer a Deus. Para de negar a tua missão, pare de negar o teu propósito, para de desobedecer ao teu Deus, ao teu chamado. Para de desobedecer e lutar contra Deus e afundar cada vez mais. Para de afundar. Volta para Deus. Isso eu queria poder falar com o filho pródigo, por exemplo. Ei, filho pródigo, volta para Deus. Volta para Deus. Para de afundar. Vamos sair para a superfície. Vamos andar sobre as águas. Vamos andar com Deus e de fato viver o que Cristo disse, não na morte, mas em vida mesmo. Olha, para onde eu estou indo? Eu vou preparar um lugar para ti. Vamos para esse lugar hoje. Vamos para esse lugar agora. Jesus falando com o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, eu não quero morrer para viver o paraíso. Eu quero viver o paraíso contigo agora. Sair do inferno e, de fato, viver o paraíso da presença, da intimidade, da profundidade e comprometimento com Deus. Volte para Deus. E só essa fé viva, pode, de fato, nos sustentar nos nossos infernos. Que nós possamos, de fato, viver uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé que traz Deus à nossa existência. O Verbo se fez carne. E João vai dizer, o apóstolo João, nós tocamos o Verbo. Bah, que frase linda que eu gosto de João, sabe? João não está dizendo, não, eu toquei Jesus, Jesus nasceu aqui de Maria, Jesus foi carne, e eu toquei Jesus. Não, João diz assim, ó, eu toquei o Verbo. Muitas pessoas tocaram Jesus quando Jesus faz o milagre da cura daquela mulher. Muitas pessoas tocaram Jesus, mas aquela mulher tocou o Verbo. Eu vou sair do meu inferno. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero Deus, mas eu quero viver com o Verbo. Amém? Valeu? Volta para Deus. E por último, que Deus é esse? Que Deus é esse que mesmo eu estando no fundo do inferno, Ele me deseja? Que Deus é esse que mesmo eu estando em pedaços, Ele me quer de volta?
Que Deus é esse que mesmo eu em cacos, Ele me ama? Uou! Volta para esse Deus. Aquele abraço. Não esqueça, dê aí o seu joinha, clique aí, deixe a sua pergunta, faça o seu comentário e que Deus lhe abençoe. Aquele abraço!